Mas a Bíblia diz que quando aceitamos Jesus, nos batizamos, nós somos transformados em uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. Então, para Deus, nós nascemos de novo ali. Só que a este nascer novamente, a gente traz junto uma grande bagagem. Eu me converti aos 22 anos. Então toda a minha bagagem de adolescência, tudo aquilo que era errado, tudo que eu aprendi de uma maneira errada, eu trouxe comigo. E isso não some assim de uma hora para outra. Eu aceitei a Jesus, tudo é resolvido. Tudo que eu tinha aprendido, todos os meus vícios e costumes e a bagagem que eu trouxe desaparecem. Não, há uma transformação. Amém? Quantos estão entendendo até aqui? Então, há coisas que talvez até hoje é um desafio para você. Pastor, está tudo bem comigo, eu abandonei os pecados, os vícios, estou zerado, mas você tem desafios daqui para frente, tem ou não tem? Alvos, sonhos, projetos, em relação ao seu casamento, em relação à sua vida, à educação e formação dos seus filhos, todas as áreas da sua vida são um grande desafio para você. Nós não podemos viver parados, engessados. Deus sonha com você, tem promessa, tem sonhos. Então, o livro de Josué é uma grande lição para mim e para você. Se você puder, assista lá essa série de mensagens, vá lá, está gravado. A gente trouxe lá assim riquezas que Deus compartilhou no nosso coração. Aqui eu só vou dar uma pequena pincelada, só vou pegar alguns pontos, mas lá a gente entra com mais profundidade nos temas. Nós estamos falando como vencer as nossas batalhas. Depois a gente vai entrar no tema sobre a queda de Jericó. Depois a gente vai falar sobre o pecado de Acã. Depois nós vamos falar sobre a vitória da cidade de Ai. Então são temas, são lições para a nossa vida. Tudo que nós vimos, tudo que você pode aprender lá no livro de Josué, está relacionado ao seu dia a dia, aquilo que você faz todos os dias. Então é importante você aprender com homens de Deus, que receberam desafios para a sua vida, assim como você recebeu. E para confirmar isso no seu coração, eu quero dizer para você que o livro de Josué, ele é uma confirmação, ele é a realização das promessas de Deus para Israel. Deus tinha prometido a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel, aos antepassados de Josué. Josué teve desafios, amém? Josué teve promessas, amém? Então a sua vida cristã começa com desafios, mas também começa com promessas. Olha que maravilha, ao mesmo tempo que Deus capacita você a vencer os seus desafios, a palavra de Deus também é cheia de promessas para a sua vida, para todas as áreas da sua vida. Então, para cada um dos seus desafios, você tem uma promessa de Deus. Para cada um deles, você tem ali algo que garante a vitória. Então é sobre isso que nós vamos ver. Lá em Deuteronômio 34:4 diz assim: o Senhor lhe disse: esta é a terra que prometi sobre juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, quando lhes disse: eu a darei aos seus descendentes. Então Deus está falando aqui para Moisés, que ele já tinha prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó, e ele ia cumprir a promessa. Aí depois, lá em Êxodo 3:8 diz assim: por isso eu desci para livrá-los das mãos dos egípcios, e tirá-los daqui, para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel. Pegue isso para o seu coração aqui, olha para mim. Deus tirou os israelitas do Egito, para levá-los à terra prometida. A mesma coisa aconteceu conosco. A Bíblia diz que Deus
nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Tirou a gente da escravidão, tirou a gente da maneira errada que vivíamos, para viver as promessas de Deus. Amém? Eu acho que você não entendeu. Deus tirou você da antiga maneira que você tinha de viver e transportou você, agora como filho de Deus, como herdeiro das promessas. Irmão, isso muda o quadro da sua vida. Isso gera uma expectativa de que tudo é possível. Antes éramos escravos. A Bíblia diz agora que nós somos filhos. Filhos de quem? Só do nosso pai e da nossa mãe? Não. Filhos do Criador do mundo. Você tem noção do que é ser filho de Deus? Aplauda ao Senhor, diga glória a Deus. Agora, feita essa introdução, o tema desta manhã é: a responsabilidade é sua. Amém? Agora, virou para nós. Diga aí para o seu irmão da direita e da esquerda: a responsabilidade é sua. Diga isso para ele: a responsabilidade é sua. Sabe, queridos, da mesma maneira que Deus prometeu a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Moisés, estava ali cumprindo as suas promessas a Josué. A Bíblia diz, queridos, abra sua Bíblia comigo, em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, nós vamos ler isso aqui para que você encha o seu coração de fé, e que a gente comece aqui a entrar na mensagem. Olha o que diz. Eu coloquei uma versão aqui, eu gosto de ler várias versões da Bíblia. Essa aqui é a versão transformada. Diz assim: pois todas as promessas de Deus se cumpriram em Cristo, com um alto e claro sim, e por meio de Cristo, confirmamos isso, de modo que o nosso amém se eleva a Deus para a sua glória. Eu não sei qual que é a sua versão aí, mas a mais tradicional é: todas as promessas de Deus para a nossa vida, em Cristo Jesus, nós temos o sim, e da nossa parte, devemos dizer amém. Irmãos, tudo que Deus prometeu a seu respeito, se cumpriu em Cristo Jesus. A única coisa que eu e você devemos fazer, é concordar com aquilo que Deus diz a nosso respeito. É seguir o que Deus já escreveu a nosso respeito, é abraçar as promessas de Deus, é viver por elas, conforme elas dizem. A única coisa, a nossa responsabilidade, é abraçar as promessas de Deus. Ainda existem muitas pessoas que no seu dia a dia discordam das promessas de Deus, discordam da direção de Deus, discordam daquilo que Deus está orientando a ser realizado, a fazer. Exemplo, quando nós aprendemos que devemos perdoar e nós não perdoamos, estamos discordando de Deus. É uma direção, é uma promessa, porque o perdão cura, o perdão liberta, o perdão transforma. Ainda mesmo sentindo raiva, ainda mesmo magoado, angustiado, quando eu libero o perdão pela minha boca, a cura no meu coração. Primeiro eu preciso liberar, depois eu experimento a cura. Só que a gente ainda vive teimosa, de uma maneira teimosa, discordando da vontade de Deus. A gente acabou de ler aqui para todas as promessas de Deus, para a sua vida, para a minha vida em Cristo Jesus, já temos o sim. Ele já autorizou, Ele já te abençoou. O que eu e você precisamos fazer? Dizer amém. Assim seja. Vou fazer a tua vontade. Vou andar segundo a tua vontade. Vou querer isto para a minha vida. Não quero ao contrário. É isso que nós precisamos. Amém, queridos? Então, o primeiro e o grande desafio para Josué, o primeiro ponto, a ordem de Josué, a ordem de Deus a Josué. Olha comigo aí, Josué capítulo 1, versículo 1 e 2 diz assim:
Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Foi a primeira ordem de Deus para Josué. Josué, Moisés morreu, agora é com você. O desafio é para você. Você será responsável em conduzir este povo à terra prometida. A responsabilidade é nossa, a responsabilidade é sua, de conduzir a sua vida para as promessas de Deus. Amém? Quantos compram essa responsabilidade? Quantos aceitam essa responsabilidade? É nossa, queridos, de conduzir a nossa casa, a nossa família, a terra prometida, as promessas de Deus, aquilo que Deus já reservou para você. Acabamos de ler que todas as promessas de Deus, a nosso respeito, em Cristo Jesus, já foram realizadas. Então cabe a mim, cabe a você, conduzir a sua vida em direção às promessas de Deus. Nós precisamos conduzir a nossa casa, a formação dos nossos filhos, tudo que você está realizando em direção às promessas de Deus. Esse é o seu primeiro grande desafio. Assim como Deus declarou a Josué: olha, Moisés morreu, agora é você. Assim aconteceu na sua vida. A Bíblia garante para mim e para você que o nosso velho homem morreu. A maneira que você acostumava a tratar a sua esposa deve ser descartada. A maneira que você acostumava e aprendeu com seus pais, talvez você esteja como eu, que não vim de um berço evangélico e aprendi tudo errado, contrário à palavra de Deus, é isso que eu quero dizer. Tudo isso que eu aprendi de maneira errada, como tratar esposa, como tratar filhos, como ser um funcionário, como ser patrão, como estudar, como trabalhar, eu tive que descartar e aprender novamente, porque o meu velho Senhor, aquilo que me dominava, aquilo que me escravizava, aquilo que conduzia a minha vida, que levava-me a fazer as coisas contrárias à vontade de Deus, este Senhor foi morto, foi crucificado. Quando Jesus foi crucificado, eu fui crucificado com Ele. Quando Ele ressuscitou, diz a Bíblia, que eu ressuscitei juntamente com Ele. Eu vivo agora em novidade de vida. Então, há uma divisão na sua vida, entre o antes de Cristo na sua vida, e o depois de Cristo na sua vida. Essa divisão não pode estar só lá na história, antes e depois de Cristo. Não, está na nossa vida. Você era uma pessoa antes de Cristo, agora você é um filho de Deus, amém? Com novos princípios, novos valores, novas coisas para serem colocadas em prática. Então Deus está dizendo para mim e para você: olha, esse velho homem morreu, agora é sua obrigação, eu já fiz tudo por você, eu o resgatei, eu morri para que você tenha vida, eu me fiz pobre para que você seja enriquecido. Há tantas promessas da parte de Deus a nosso respeito na Bíblia, mas cabe a mim e a você, nossa responsabilidade de conduzir a nossa vida e de conduzir toda a nossa casa em direção à terra prometida, em direção às bênçãos de Deus, amém? Você concorda com isso, sim ou não? Então, querido, coloque isso no seu coração, você morreu para a antiga maneira de viver, agora a maneira que você trata, que você conduz o seu casamento, cadê? Coloca lá para mim a primeira frase que eu coloquei aí, que eu pedi para vocês. Olha lá, como você está conduzindo a sua vida com Deus. Você está conduzindo de maneira que você crê realmente que Deus, o Criador de todas as coisas, pode mudar a sua história?
ou você está empurrando com a barriga, ou você está, uma hora você crê, uma hora não crê, uma hora você está feliz, uma hora você está triste, uma hora está doente, uma hora está curado. Como nós estamos conduzindo a nossa vida pessoal, a nossa comunhão com Deus? Será que a gente conduz de uma maneira, empolgante, crendo nas promessas do Senhor, declarando essas promessas, correndo atrás, se posicionando, dizendo não para o pecado e sim para a vontade de Deus? Queridos, Deus já fez aquilo que Ele precisava fazer a nosso respeito, nos amou. Você é amado, é escolhido por Deus, você tem um grande valor. Deus sonha com você. Se pudéssemos esquadrinhar o coração de Deus, diz a Bíblia, a gente ia dar pulos de alegria, porque tantas coisas boas a nosso respeito Deus realizou e quer realizar através de nós e em nós. Você não é um acidente da natureza, você não nasceu só porque o seu pai e sua mãe teve um relacionamento, não, Deus já sonhou com você, te deu um nome antes de você existir. Deus te conhecia, diz a Bíblia, antes que você fosse formado no ventre da sua mãe. Tudo isto coopera para que você tenha fé em Deus, saber de onde você veio, quem você é e para onde você vai, mantém você na presença de Deus, nos trilhos de Deus. Não duvide disto. As pessoas podem falar o que quiser a seu respeito, mas eu e você, nós precisamos conduzir a nossa vida de acordo com o que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Amém, queridos? Nós precisamos. Até quando a gente vai viver? Quantos anos mais nós vamos viver como todo mundo vive? Quantos anos mais eu vou tratar minha esposa, meus filhos, aquilo que eu tenho, que Deus confiou a mim, da maneira que qualquer um trata, qualquer um realiza, qualquer um faz? Não, há uma diferença entre nós. Nós somos filhos da promessa, herdeiros da promessa. Você precisa se levantar, se posicionar, tudo o que você precisa para corrigir a rota da sua vida. Ouça isto: tudo o que você precisa para corrigir a rota da sua vida, o seu casamento, a sua vida financeira, o seu ministério, aquilo que Deus quer realizar através de você, já estão disponíveis para você. É nossa responsabilidade conduzir a nossa vida. Amém? Próximo aqui. Como você está conduzindo o seu casamento? Queridos, o seu casamento é um presente de Deus para você. Ainda que você não enxergue e não creia desta maneira, por N situações que você está enfrentando, por dificuldades, o seu casamento é um presente de Deus para você. Mude a história do seu casamento, semeie no seu casamento, comece a crer que há propósito de Deus para você, para a sua casa, há promessas de Deus para o seu casamento. Não há nada que Deus não possa fazer na vida do casal, na vida da família. A família nasceu no coração de Deus. Ainda que você tomou uma decisão errada, Deus é poderoso para transformar. Você nasceu de novo, o seu casamento pode viver em novidade. Amém? O que você precisa fazer? Conduzir. O que você tem aprendido, tantas coisas, eu e você, nós aprendemos aqui domingo após domingo. Então vamos colocar em prática, vamos abençoar a nossa casa, vamos servir, vamos perdoar, vamos abrir mão da nossa razão, vamos ajudar o cônjuge, vamos encorajar. É isso que a gente precisa fazer, coisas básicas e simples que a palavra diz. Lá fora, o que eles fazem com o casamento? Eles destroem porque tem a medida de força, quer lá o cabo de guerra, quer guerrear, quer mostrar que tem razão. O marido contra a esposa, filhos contra pais, estão destruindo a sua casa, o seu casamento. Nada disso a gente aprende nas Escrituras, pelo contrário, a gente aprende que deve amar, que deve servir, que deve perdoar, que deve crer, que deve encorajar, que deve dar suporte. Essas coisas estão na Bíblia, é da vontade de Deus para o seu casamento. Uma sequência de pequenas coisas vão construindo o seu casamento de uma maneira melhor.
Você não precisa de um grande milagre no seu casamento. O que eu e você, o que nós precisamos, são de atitudes práticas que vão abençoando o nosso casamento. É ajudar a esposa, é ajudar o marido, é abençoar os filhos, é orar pela nossa casa. Coisas simples e práticas que vão abençoando a cada dia a nossa casa. E quando a gente vê, você está conduzindo o seu casamento para Canaã. Você está conduzindo o seu casamento para as promessas de Deus. É isso que a gente precisa, irmãos. Próximo. Como você está conduzindo a formação dos seus filhos? Eu e você, Deus nos deu filhos, não somente para criá-los. Criar, todo mundo cria, dá roupa, dá comida, dá até um certo tipo de formação lá, coloca na escola para estudar. Eu e você, nós recebemos flechas da mão de Deus, herdeiros da promessa, presentes de Deus. Formar filho dá trabalho, tem que gastar tempo, tem que investir tempo, tem que orar, tem que estar junto, tem que andar. É isso que a gente aprende aqui todo domingo. Como eu e você estamos conduzindo a formação dos nossos filhos. Minha avó costumava dizer, eu lembro até hoje, que minha avó teve 8 filhos. Aí eu, uma vez, né, brincando lá com a minha mãe, eu falei, nossa, como que cria 8 filhos, né? Aí minha avó falava, eu criei meus filhos igual criar galinha, tudo solto no quintal. Tudo solto lá no quintal, eles que se viravam. Eu fazia comida, quem quiser comer, come, quem não quiser, não come, quem quer tomar banho, toma, quem não quiser, não toma, sabe? Não é assim que a gente foi chamado para criar os nossos filhos. Você, eu, nós somos chamados para formar, dar direção. São flechas na mão do valente. A Bíblia diz, quem é o valente? É você, meu irmão. Você é o valente, você que vai colocar lá o seu filho no arco, e vai dar a direção para ele. Qual é a direção que nós estamos dando? Da palavra de Deus? Ou estamos deixando o nosso filho, deixa ele quebrar a cabeça para ele aprender? Ele vai aprender, mas você pode dar direção, para que em meio às suas dificuldades ele ele tenha uma orientação de Deus, da palavra de Deus. Mas isto, né, gasta tempo, isso tem que ter investimento. Como eu e você estamos conduzindo os nossos filhos, a formação dos nossos filhos. Próximo. Como você está conduzindo a sua vida financeira? Irmãos, a vida financeira é uma área importante da nossa vida, porque quando falta o dinheiro a gente perde a fé, quando falta o dinheiro a gente fica mal-humorado, quando falta o dinheiro a gente começa a colocar culpa em todo mundo. Aí coloca a culpa na esposa, coloca a culpa no esposo, aí coloca nos filhos, é o fulano que gasta muito, é ele que não tem controle, é ele que não sei o que, não sei o que, e não sei o que lá. Por quê? Porque a gente não conduz a nossa vida financeira conforme a orientação da palavra. Aprenda, vai estudar as escrituras, sobre o que diz a sua vida financeira. Olha só, o desejo do coração de Deus é que você seja próspero e abençoado. A Bíblia diz, Deus ama a prosperidade dos seus filhos. Ele não quer que você fique passando perrengue na vida financeira. Vai ter dificuldade? Vai ter, mas você será vencedor. Então pegue aquilo que você está ouvindo, culto após culto, sobre a sua vida financeira, e comece a praticar. Nós estamos ouvindo aqui nesta manhã, de uma forma prática, como vencer as nossas batalhas, como lutar com Deus, Deus a seu favor, ninguém pode resistir. Amém, queridos? Então, considere-se morto para aquilo que você era, considere-se vivo para Deus, diz Romanos 6. O que é isto? É viver todas as promessas de Deus. Agarre as promessas de Deus, creia nas promessas de Deus, creia na palavra de Deus, pratique a palavra de Deus. Foi essa orientação que Deus deu a Josué, a gente vai ver aqui mais para frente. Deus não falou, Josué, você vai formar um grande exército, você tem que construir armas poderosas de guerra. Não, Deus falou, olha Josué, preste atenção na lei que meu servo Moisés deixou para você, medite na palavra, leia a palavra, fale da palavra,
porque eu estarei contigo. Pronto. Amém? Segundo, de que forma prática, como conduzir a nossa vida para as promessas de Deus? Abra sua Bíblia comigo em Josué capítulo 1, nós vamos ler do versículo 6 ao 9. Aqui está o segredo para você conduzir, transformar a sua vida de uma vez por todas. Olha lá, Josué capítulo 1, do 6 ao 9, conselho de Deus para a comunidade da graça em São Mateus: seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo a tomar posse da terra que jurei dar aos seus antepassados. Seja somente forte e corajoso, tenha cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou, não desvie dela nem para um lado e nem para o outro, assim você será bem sucedido em tudo o que fizer. Relembre continuamente os termos deste livro da lei, medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Esta é a minha ordem: seja forte, seja corajoso, não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Vamos aplaudir ao Senhor por esta promessa. Diga glória a Deus. O que você precisa fazer no seu casamento? Praticar a palavra, meditar na palavra, falar da palavra. O que você precisa fazer na formação dos seus filhos? Praticar a palavra, meditar na palavra. A gente precisa saber quais são as promessas de Deus para a vida dos nossos filhos, quem são eles e a que eles estão destinados. Eu preciso saber quais são as promessas de Deus para o meu casamento, para a minha vida, para eu orar, para eu profetizar, para eu declarar sobre a minha vida, para que meu coração se encha de fé. A gente ouve os noticiários e os jornais, a manchete, a gente fica desesperado, fica agoniado, porque algo terrível vai acontecer. Maior do que tudo que está acontecendo no mundo é a bendita palavra do Senhor, que tem poder de transformar todas as coisas. É imutável, não muda, Deus não muda. Pode se levantar quem for contra você, se há uma promessa de Deus sobre a sua vida, ela é maior do que todas as coisas. Só que por que Deus falou tanto para Josué: seja forte e corajoso, não desanime? Josué, se você não meditar na palavra, se você não crer na palavra, se você não falar da palavra, você vai desanimar, você vai ficar com medo. Para não ter medo, para não desanimar, para ser forte e corajoso, o seu coração precisa estar cheio da minha palavra, das minhas promessas. Você precisa estar turbinado com aquilo que eu digo a seu respeito. No teu coração precisa estar mais da minha palavra do que aquilo que o mundo diz. Senão a gente vai ter medo, a gente vai desanimar e a gente vai fraquejar. O que conduz a nossa vida? A palavra ou o noticiário? Tem que ser a palavra, irmãos. O que vai gerar fé no seu coração, o que vai encorajar você. Sabe por que Deus falou para Josué: seja corajoso? Porque ter coragem não é ausência de medo. Quem é o corajoso? É aquele que está morrendo de medo, mas com coragem, por causa de Deus, ele vai e enfrenta. Não é o destemido, o que não teme nada. É o cara que tem medo, mas ele é corajoso. Acima do medo está a coragem que ele tem em Deus. Pegue isso para a sua vida, para o seu coração, e vá em frente, em nome de Jesus. Amém? Segundo ponto que a gente vai tratar lá na série: não brinque com o inimigo, não brinque com o pecado. Sabe, queridos, você vai ver lá na história de Josué que Acã pecou e trouxe grandes consequências. Os israelitas vinham de vitória em vitória, atravessaram o rio Jordão, pisaram lá só por causa da presença de Deus. A gente vai ver no próximo ponto. Deus abençoou os israelitas,
e eles vinham de uma vitória em cima de vitória, e quando eles foram lutar contra a cidade de Ai, a menor cidade, algo desprezível em relação ao exército e as batalhas que eles tinham vencido, os desafios, eles não deram valor para a direção de Deus, não buscaram ser obedientes a Deus, e brincaram com o inimigo, brincaram com o pecado. A única coisa que separa a gente de Deus é o pecado. A única coisa que está escrito na Bíblia: quem poderá nos separar do amor de Deus? A altura, a profundidade, a largura, o comprimento, demônios, potestades, nada pode nos separar do amor de Deus. Mas em Isaías está escrito que Deus não está surdo, o braço dele não está encolhido, para que não possa nos abençoar e nos atender, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E Jesus Cristo morreu por mim e por você, para nos reconciliar com Deus. Por isso a nossa vida deve estar em Jesus Cristo, é nele e por ele todas as coisas. Quando você está em Cristo, você está reconciliado com Deus, você está em Deus. Não viva sem Cristo, não viva longe de Cristo, não viva no pecado, porque o pecado ele escraviza, ele mata, ele te leva mais longe do que você pode imaginar, ele te faz pagar um preço maior do que nós podemos pagar. O pecado mata, ele rouba, ele destrói as promessas de Deus a seu respeito. Sabe, queridos, fuja do pecado, fuja da tentação. Às vezes a gente acha que Deus está permitindo que a gente peque, que a gente dê um deslize. Olha o que diz a Bíblia, Tiago capítulo 1, do versículo 13 ao 15. E quando vocês forem tentados, não digam: essa tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, Ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem dos nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam, e esses desejos dão a luz ao pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera morte. A única coisa que mata as promessas de Deus na sua vida é o pecado. Não brinque com o pecado, não ache que você tem domínio, que você tem controle, que você para a hora que quiser, a hora que você quiser, você deixa de usar, você deixa de ver, você deixa de cobiçar. Não dê espaço, não brinque, não dê nenhuma chance para o pecado. Acã, quando eles estavam lá destruindo a cidade de Jericó, diz a Bíblia que ele cobiçou uma capa, ouro e prata. Ele teve o desejo de ter aquilo que Deus tinha separado para ele. E Deus disse: quem pegar as coisas que são separadas, vai trazer maldição para si. E sabe, queridos, o que Deus trouxe ao meu coração é que o pecado, ele influencia toda a nossa família. Todo o exército de Israel foram obedientes a Deus, apenas um homem pecou e todos sofreram a consequência. Talvez não há mudança no nosso casamento, talvez não há mudança na nossa vida financeira, talvez não há nada de extraordinário que está acontecendo da parte de Deus para nós, porque a gente acha que o meu pecado só fere a mim, só me prejudica. Não, o meu pecado afeta o meu casamento, o meu pecado vai afetar os meus filhos. Aquilo que eu faço quando ninguém está vendo, traz consequências para a minha casa. Quando eu dou uma olhadinha lá onde não poderia olhar, isso vai trazer consequências para o meu casamento. Vai chegar uma hora que eu vou comparar aquilo que eu estava vendo com aquilo que eu tenho dentro de casa. Quando eu faço algo escondido, os meus filhos serão influenciados, porque há um mundo espiritual, onde eles precisam de uma brecha para entrar na nossa casa, e dominar, e arruinar aquilo que Deus deu de presente para você. Não brinque com o pecado, não dê espaço para o pecado, fuja da tentação. Em nenhum momento a Bíblia diz que nós devemos resistir à tentação. A Bíblia diz que devemos resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas a tentação, nós temos que fugir da aparência do mal,
da tentação. Não brinque. Talvez você esteja aí pensando, isso está afetando só a mim, minha esposa não tem nem noção do que eu estou fazendo, meu marido nem sabe, porque isso é uma coisa particular minha, só eu estou enfrentando, só eu estou sendo prejudicado. É mentira do inferno. Tudo isso está prejudicando a sua casa, o seu casamento, vai influenciar a formação dos seus filhos. Não deixe o pecado entrar na sua casa. Diga não ao pecado e sim à vontade de Deus. Olha o que diz Provérbios 28:13: quem oculta os seus pecados não prospera. Quem os confessa e os abandona, recebe misericórdia. Irmão, confesse para Deus no seu tempo de oração. Vá lá, abandone aquilo que está matando a sua casa, que está destruindo o seu casamento. Não deixe de experimentar o melhor de Deus para a sua vida, por causa de algo momentâneo, de um prazerzinho, sabe, algo que só está alimentando o seu ego e você mesmo, e aí você está enganado, está achando que isso é prejudicial somente a você. Acã trouxe desgraça para todo Israel, e todo Israel pagou o preço do pecado de Acã. Sabe, queridos, eu não venho aqui acusar você, eu não venho dizer aqui que você é um miserável pecador, nada disso. Eu venho dizer que quando a tentação bater à sua porta, diga não, diga não. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Eu e você, nós não estamos livres de sermos tentados, livres de termos dificuldade. Talvez a sua tentação seja diferente da maioria, né? A gente fala de tentação, acha que é só na área sexual, do pecado, mas nós somos tentados constantemente a não concordar com Deus, a não praticar a palavra de Deus, a continuar fazendo de acordo com aquilo que nós temos vontade, daquilo que a gente acha que é certo. E todas as vezes que eu tomo uma decisão contrária à palavra de Deus, eu estou me direcionando para o pecado, e aquela decisão vai trazer consequências para a minha família. É isto, traz consequência, todo mundo paga o preço de uma decisão errada que eu tomei, porque eu acho que eu estou certo. O que é lá a bússola para você, o parâmetro de certo e errado para você, é a bendita palavra de Deus. Amém, queridos? Ore, busque a Deus. Nós vemos lá a graça, a misericórdia de Deus no livro de Josué, a provisão para os nossos pecados. A Bíblia diz lá em 1 João 1:9, diz assim: mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Irmãos, a gente precisa pedir perdão, a gente precisa confessar, abandone. Eu não sei se Deus está falando isso conosco, é porque alguma coisa está errada na nossa vida, alguma área da nossa vida estamos muito longe daquilo que é vontade e promessa de Deus para nós, muito longe. Então nós precisamos trazer para perto, precisamos trazer para a palavra de Deus. É minha, é sua responsabilidade conduzir a nossa vida às promessas de Deus. Amém? Aplauda ao Senhor e diga obrigado, Jesus. Glória a Deus. Terceiro ponto, promessa da presença. O que nós vimos aqui, que é a nossa responsabilidade e que não podemos brincar com o pecado. Amém? Enquanto você foi ouvindo a palavra de Deus, você conseguiu identificar na sua vida alguma área que está sendo conduzida contra a palavra de Deus? Você conseguiu examinar a sua vida e detectar alguma área da sua vida que está contrária àquilo que Deus sonha para você, as promessas de Deus? Sabe, queridos, Jesus disse assim: no mundo vocês terão aflições. Ele não quis dizer, olha,
depois que você se converteu, será só alegria. Você não vai ter problema de saúde, você não vai ter problema financeiro, você não vai ter dificuldade conjugal, você não vai ter dificuldade na formação dos seus filhos, porque agora você se converteu. Eu garanti para você vitória, você é mais do que vencedor em todas elas, isto é verdade. Mas ele disse que nós precisaríamos ter um bom ânimo, porque ele venceu, e nós vamos vencer também. Quando Acã foi descoberto, ele precisou confessar, ele precisou realmente concordar de que ele tinha feito algo errado, e o grande desafio para nós, é concordarmos que realmente alguma coisa na nossa vida, alguma área daquilo que estamos praticando, talvez esteja muito longe da vontade de Deus, muito longe, totalmente contrária à vontade de Deus, e trazer correção, e ajustar, e querer a vontade, querer a promessa, conduzir em relação à promessa, amém? Porque senão tudo aquilo que ouvimos até aqui, não vai adiantar nada. Não sei o que precisa ser corrigido, como vou aplicar a correção? Não tem como. Então, queridos, que Deus tenha misericórdia de mim e de você, e que nos aponte nesta manhã, onde precisamos corrigir. Amém até aqui? Vamos juntos? Promessa da presença de Deus. Também, anote isso aí, também é nossa responsabilidade buscar a presença de Deus, conduzir a nossa vida para a presença de Deus. Sabe, queridos, quando eu estava preparando a palavra que ainda vou gravar em relação à promessa da presença de Deus, você também, eu tenho certeza que você tem uma vida corrida, que você acorda muito cedo, que você é um homem trabalhador, uma mulher trabalhadora, que trabalha fora e trabalha dentro de casa, que tem tantas coisas para fazer, e que 24 horas parecem não serem suficientes para realizarmos tudo aquilo que precisamos, mas nós não podemos viver sem a presença de Deus. Em todo tempo, em tudo que estamos realizando, 24 horas por dia, precisamos estar debaixo da presença de Deus. É a presença que vai fazer a diferença, é a presença daquele que pode todas as coisas, que vai abrir, que vai fazer o rio Jordão parar, e você passar em terra seca. É a presença de Deus, o poder que há na presença de Deus, que derrubou as muralhas de Jericó. Eles não precisaram fazer nada, somente crer que Deus estava com eles. E nós vamos ver aqui alguns detalhes, que a presença de Deus muda a nossa vida. Irmão, creia nisso. A Bíblia diz: se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Nós buscamos tantas coisas para nós, e devemos trabalhar, devemos estudar, devemos realizar, devemos ter sonhos, projetos, planos, tudo isso Deus quer que você continue realizando, mas antes de tudo, vá realizar debaixo da presença, vá realizar com a presença de Deus. Eu já me peguei fazendo coisas longe da presença de Deus, e graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, Ele me alertou e falou: filho, você está muito longe daquilo que eu tenho para a sua vida, você está muito longe da minha presença, volte para a minha presença. E se a gente deixar, se não vigiarmos, se não corrigirmos a rota, quando percebermos, vamos estar longe da presença de Deus. O maior parâmetro da presença de Deus é a própria palavra de Deus, é a obediência à palavra de Deus. Ela garante que você está caminhando na presença de Deus. A Bíblia diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Permaneça na presença de Deus. Nós vamos ver aqui algumas coisas práticas de como permanecer na presença de Deus. A gente pode correr o risco de realizar muitas coisas durante o dia e perdermos a presença de Deus, estarmos longe da presença de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio morar dentro de nós, assim como Deus tirou o povo da escravidão lá do Egito, e os acompanhava de dia e de noite,
Lembram do texto de Josué? Havia uma nuvem de dia que os acompanhavam, e havia uma coluna de fogo à noite que os acompanhavam. Também há promessa para os tempos de hoje, de que Jesus garantiu que Ele estaria conosco todos os dias. Todos os dias você não está lá sozinho. Volto, você tem desafios, mas tem promessa. Você tem gigantes a serem vencidos, mas você tem a promessa de que o Deus que vence todos os gigantes está com você. Você não está lá largado sozinho, mas tudo isso enche o nosso coração de fé, se estivermos cumprindo os tópicos anteriores que eu falei. Sabe, queridos, uma coisa vai construindo outra. Não adianta na hora de dificuldade, se o meu coração estiver vazio, o pânico, o medo, o desespero vai tomar conta de mim, porque está vazio. Agora, se eu estou cheio da presença, se eu estou cheio das promessas, se eu creio naquilo que eu estou lendo, se eu sei um versículo em relação à dificuldade que eu estou enfrentando, o meu coração se enche de fé, de alegria. Deus está comigo, Ele é por mim. E aí vai, queridos, e aí vai. Sabe como é simples a vida cristã? É que a gente se mistifica a vida cristã. Tem que aparecer um anjo, desembaiar a espada de fogo e estar na minha frente. Não, a presença de Deus está aqui conosco, Ele já está com você, Ele já está à sua frente. Você não precisa ver anjo, você só precisa crer na palavra de Deus. Deus não iria escrever se Ele não pudesse cumprir, queridos. Todo dia lá no seu trabalho, lá na escola, lá onde você estiver, para suas dificuldades financeiras, Deus está com você lá te guardando, velando, cuidando de você. Amém? Você crê nisto? Olha só, Mateus 28, 20 diz assim: lembre-se disto. Sabe por que ele está falando lembre-se disto? Porque a gente pode esquecer. As nossas dificuldades podem nos levar a esquecer. Lembre-se disto: eu estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. Será que você lembra lá na hora do aperrengue, na hora da confusão, da dificuldade, que Ele está com você? Olha o que diz Colossenses 1, 13 e 14, Ele nos resgatou do poder das trevas, e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou nossa liberdade, e perdoou os nossos pecados. Irmão do céu, eu e você, nós somos os queridinhos de Deus, os privilegiados desta terra, desta geração, porque há um Deus conosco. A Bíblia diz que no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha e se apoderava do profeta, para ele realizar grandes coisas, e por um tempo o profeta ficava sem aquela visitação do Espírito Santo, mas Jesus veio, resgatou você, limpou você, tratou você, fez de você uma nova criatura, e agora, Ele não vem de vez em quando. A Bíblia diz que o Espírito Santo mora em você, Ele mora em você, irmãos do céu. Ele está aí com você, queridos. Não se afaste da presença, busque a presença. Sabe, a Bíblia diz lá no livro de Josué, por causa da obediência à direção de Deus, Deus falou: eu vou estar com vocês, só creia nisso, eu estou com vocês, e vão. Por causa da obediência à direção de Deus, eles experimentaram o milagre da presença de Deus. Sabe o que nos tira da presença de Deus? A desobediência. Quando eu quero fazer algo que está contrário à palavra de Deus, eu estou decidindo andar fora da presença. Mas quando decido a caminhar, sabe, queridos, lá em Josué 3,17, diz assim: porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, pararam firmes em seco, no meio do rio Jordão, e todo Israel passou a seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão, as águas não desceram.
A arca representava a presença de Deus, era a presença de Deus naquela ocasião, naquele contexto. E a presença de Deus operou o milagre. A obediência de crer na presença de Deus. O que você precisa dentro do seu casamento? O que você precisa na sua saúde? Busque a presença de Deus. Não há como o mal habitar onde a presença de Deus está. Luz e trevas não habitam o mesmo lugar. Onde chega a luz de Jesus, as trevas são dissipadas. As trevas vão fugir. Atrai a presença de Deus. Atrai a promessa de Deus para a sua casa. Da mesma maneira que é responsabilidade conduzir, andar em santidade, é nossa responsabilidade buscar a presença de Deus. Aqueles que me buscam, aqueles encontrarão. A gente busca tanta coisa, a gente valoriza tantas coisas, mas a gente não busca e não valoriza a presença de Deus. Olha, queridos, imagina agora, olha aqui para mim. Deus ordenou aos israelitas: vocês vão dar, por 6 dias, vão dar uma volta em Jericó. Visualize a cena aí, depois você confere lá na sua casa para a gente ganhar tempo aqui. Por 6 dias, vocês vão dar volta na cidade de Jericó. Você já imaginou uma ordem dessa para mim, para você, no contexto de hoje? O que quer dizer para nós? Você já imaginou ele lá andando? Eu não sei quantos quilômetros tem, eu não tive tempo de pesquisar. Mas todo aquele exército de Israel dando volta na cidade de Jericó, a primeira volta, beleza, né? Aquela curiosidade de ver a altura, a largura, a paisagem. Aí a segunda, de novo, passei por aqui, de novo, passei por aqui. Aí diz que no 7º dia, eles tiveram que dar 7 voltas. A persistência, o princípio da repetição, o princípio de confiar que havia um propósito. Não é uma caminhada de esteira. Deus não estava falando aquilo só para que eles cumprissem um protocolo. Mas eu fico imaginando eu lá naquele lugar. Eu ia reclamar, de novo ter que dar a volta. De novo ter que passar por aqui, qual que é a graça? O que tem por trás disso? E é assim na nossa vida. Pegue isso para o seu coração. As coisas de Deus são simples. Ninguém morre de fome por falta de caviar. Amém? As pessoas morrem de fome por falta de arroz e feijão, do básico, das coisas que são simples. Mas a gente quer o extraordinário, a gente quer ouvir no culto o que nunca ninguém falou, a gente quer uma revelação do alto que nunca ninguém trouxe, a gente quer fazer coisas que nunca ninguém fez. Sendo que Deus, todo domingo, estamos recebendo aqui ouro do céu, de como abençoar nossa casa, de como abençoar o cônjuge, de como abençoar os filhos, de como tratar, de como perdoar, de como abrir mão, de como investir, de como comprar, de como vender, que precisamos buscar a Deus, que precisamos isso, aquilo, mas a gente quer algo diferente, a gente não é persistente, a gente não valoriza o básico, a gente não valoriza o simples. E a ordem de Deus foi: deem voltas à cidade de Jericó. E eles lá cansados, carregando a arca, carregando as trombetas, cansados de rodear a cidade, esperem até que Deus ordene e nós vamos gritar, e as muralhas vão cair. Só que a gente não persiste, a gente não confia, está demorando muito, mais uma volta, mais uma vez, de novo tem que fazer, de novo a mesma coisa, de novo a mesma palavra. Eu já estou cansado de ouvir que eu tenho que praticar, eu estou cansado de ouvir que eu tenho que ler, eu estou cansado de ouvir que eu tenho que orar, que eu tenho que jejuar. Todo domingo a mesma coisa, todo domingo a mesma volta. Até quando? Sabe, queridos, Deus tem falado conosco. Creia que Ele está no controle, mas eu só vou crer, eu só vou acreditar se eu estiver mergulhado na presença de Deus, se eu estiver lá fazendo como Deus ordenou a Josué: medite na minha palavra,
para que você não fique com medo, para que você não fraqueje, para que você não fique desanimado. Medite na minha palavra de dia e de noite, para que você não fuja para a esquerda nem para a direita. Tem que meditar na minha palavra, para que você tenha lá, não pare de falar. Não deixe de falar dentro da sua casa da minha palavra. Não deixe de falar a respeito do seu marido da minha palavra. Não deixe de falar dos seus filhos as minhas promessas. E Deus é repetitivo, mas a gente cansa, a gente não quer. Talvez agora mesmo, aí no seu coração e na sua mente, está passando: já ouvi isso aí que esse cara está falando. A vontade que eu tenho de levantar da cadeira e sair. O princípio da repetição. Não é à toa que Mateus, Marcos e Lucas e João falam lá do mesmo princípio. Sabe, queridos, invista nisto. E a Bíblia diz que quando eles receberam a ordem, as muralhas caíram. Está escrito lá que alguém teve que tacar alguma pedra? Está escrito lá que eles tiveram que fazer alguma coisa? Não, está escrito: vocês vão gritar e as muralhas vão cair. É a presença de Deus que vai derrubar aquilo que está destruindo o seu casamento. É a presença, é a palavra. Este grito simboliza aquilo que nós estamos profetizando dentro da nossa casa. Sabe, por tão pouco a gente abre mão do culto, por tão pouco a gente abre mão da célula, por tão pouco a gente abre mão de um treinamento, do ID. De novo ir na célula. É só 4 vezes por mês ir na célula. São 2 ID por mês, um é online, outro é presencial. São 4 cultos por mês, e a gente se cansa, a gente abre mão. A Bíblia diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, lá estarei no meio de vós. Toda reunião de crente, Deus está presente. Toda célula, Deus está presente. Todo ID, Deus está presente. Todo culto, Deus está presente. Mas a gente quer estar onde Deus não está. Irmãos, toda reunião de crente é uma oportunidade para Deus transformar a nossa vida. Toda reunião de crente é uma oportunidade para você receber uma direção nova para a sua vida, para o seu casamento. Toda reunião de crente é a sua oportunidade, porque você está diante do Criador de todas as coisas. Irmãos, o que nós deveríamos almejar, ansiar, seria inegociável na nossa vida, seria estar com os crentes, seria estar reunidos, na comunhão, como disse o Altair aí, comendo bastante, né? Seria isso para a nossa vida, mas a gente abre mão, a gente negocia, a gente não quer, de novo ir lá ouvir, o pastor Fábio falando, meu Deus, não aguento mais, toda hora, a célula, mesma coisa, o boletim que eu vi no domingo. Irmão, se nós fôssemos praticantes durante a semana do que ouvimos aqui hoje, hein? Já imaginou como seria a nossa vida, se a gente colocasse em prática tudo o que ouvimos no domingo, ao sair por aquela porta? Seríamos mais do que vencedores sobre todos os desafios. Aplauda o Senhor e diga glória a Deus. Agora, para caminhar para o final, qual é o segredo? O que Deus orientou, o conselho de Deus para Josué: olha, Josué, eu vou estar com você, ponto. Agora, tem uma coisa, Josué, que você tem que fazer. Tem uma coisa que você precisa fazer, que vai mudar toda a sua vida. Sabe, eu tenho uma herança para você, a terra prometida, mas para todos os reis que você vai destruir. Leia lá o livro de Josué, é fantástico. Josué foi assim um cara extraordinário por causa de Deus. Eu e você temos a possibilidade de sermos extraordinários por causa da presença de Deus. Só uma coisa básica a gente precisa fazer. Abra sua Bíblia aí em Josué, capítulo 1, versículo 8.
Se você está cansado de ouvir o que eu vou ler agora, mais uma vez só, tá bom? Só mais uma vez. Olha lá, Josué capítulo 1, versículo 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Amém? Quantos creem nesta promessa? É fácil ou não é? Irmãos, Deus está aconselhando, está aconselhando você. Olha, você quer trazer correção para a sua vida? Quer abençoar o seu casamento? Quer abençoar tudo que você tem, tudo que você faz? Não deixe de falar do livro desta lei. Ele está falando para mim e para você, não fale qualquer coisa a respeito do seu cônjuge. Fale que ele é um presente de Deus. Abençoe o seu marido, abençoe a sua mulher. Fale palavras boas dentro da sua casa. Você tem uma promessa de Deus, você tem um versículo no seu coração, quando você acorda e você diz, o meu dia será abençoado, porque assim está escrito. Ou será que a gente já acorda reclamando, falando do monte de coisa que tem que realizar, de um monte de problemas que nós precisamos vencer? Nossa, hoje vou ter que matar um leão. Diga o contrário, diga, esse leão está morto porque o meu Deus já venceu, e Ele está comigo. Diga a palavra de Deus. Aí está falando mais, não deixe de meditar na Bíblia, na palavra de Deus. Por quê? Quando você sair para a rua, quando você for trabalhar, você tem lá os gigantes a serem vencidos. E o que vai sustentar o seu coração? O que vai trazer fé ao seu coração? A promessa de Deus, o versículo que você leu, o versículo que você meditou, a garantia da vitória, aquilo que não muda, aquilo que ninguém pode, nada ao contrário, a bendita palavra do Senhor. Agora, se a primeira coisa que a gente faz, acorda, já liga o noticiário, aí está falando, ó, vai vir um tsunami, vai alagar tudo, vai mudar a carga tributária, vai ter imposto, vai ter isso, vai ter aquilo, vai cair um raio na sua cabeça, cuidado que o busão pode te atropelar. Irmãos, não dá. Aí eu nem saio de casa, eu fecho a porta e fico dentro de casa. É ou não é? Mas saia com o coração fervendo da promessa de Deus. Aí ele fala aqui, ó, a gente precisa meditar, porque somente meditando a gente vai conseguir cumprir. Somente aquilo que está no coração, na mente, a gente consegue cumprir. A gente só faz aquilo que a gente sabe. Ou a gente faz o que os outros estão fazendo, que ensinam para nós. Quantos estavam aqui quando eu ministrei o que tem influenciado a sua vida? Que nós precisamos ser influenciados pelo alto. É de lá que vem tudo sobre a nossa vida. É lá que precisa influenciar a nossa vida. Então o grande desafio para você é, para a gente orar, não deixe de falar das promessas de Deus sobre a sua casa. Não deixe de falar. Engula, enche a boca d'água. Quando você tiver com vontade de reclamar dentro da sua casa, enche a boca de água lá e não fale nada. Fique lá 10 minutos com a boca cheia d'água, mas não fale, não reclame, não murmure, não amaldiçoe a sua casa, não amaldiçoe a sua família, abençoe a sua família. Não deixe de falar das promessas de Deus para a sua saúde. Declare, está doendo, está enfermo, declare a promessa de Deus, diga, está escrito, é o Senhor que perdoa todos os meus pecados, é o Senhor que sara todas as minhas enfermidades. Declare a promessa de Deus a seu respeito, a respeito da sua saúde. Aí a gente acorda, ai que dor, ai que isso, que aquilo, não é desprezar o que está acontecendo, mas é profetizar. Como que as muralhas caíram, irmãos? Como que as muralhas caíram? Com o grito do povo de Deus. Tocaram as trombetas, carregaram a arca da presença. Ouça isso aqui para a gente encerrar. Estavam com a trombeta, com a arca, presença de Deus. As trombetas
glorificando a Deus, exaltando o nome de Deus, o grito da vitória, declarando a palavra de Deus. É isso que a gente precisa. O que rouba a presença de Deus, o pecado, não brinque com o pecado. É minha, é sua responsabilidade conduzir a nossa vida à presença de Deus, a estar onde Deus está. É nossa responsabilidade profetizar sobre a nossa casa. Deus já escreveu, já está escrito a promessa, já está escrito aquilo que precisa sair da sua boca. É nossa responsabilidade falar. Não deixe de falar as promessas de Deus para o seu casamento. Sabe o que destrói casamento? Aquilo que sai da nossa boca. A gente reclama, a gente murmura, a gente ofende, a gente mata, a gente fere com palavras. Fale coisas boas em relação ao seu cônjuge, fale pela fé, fale a promessa, diga: ele é o melhor de Deus, ele é um presente, ele é trabalhador, ele é fiel, ele é santo, ele é separado. Ah, nada disso é, pastor, mas pela fé, você comece a profetizar, e as coisas vão acontecer. A Bíblia diz: se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, e dissermos a este monte: saia daqui e afunde-se no mar, e assim vai acontecer. Qual é o monte que você está enfrentando? Qual é o desafio que você precisa? Eles venceram, as muralhas caíram pelo grito do povo de Deus. As muralhas dentro do seu lar vão cair pela palavra que sai da sua boca. O mesmo Espírito que pairava sobre a face da terra ali das águas, que criou todas as coisas, habita dentro de você. A mesma palavra sai de dentro de você. Amém? Não deixe de falar as promessas de Deus para os seus filhos. O que você tem falado em relação ao seu filho? Que não tem jeito, que não adianta, que você desistiu? Não. Fale: ele é a herança de Deus, é promessa do Senhor. Ele será um varão abençoado, será próspero. Declare o Salmo 128 sobre a sua casa. Olha o que está escrito, e aqui a gente vai orar. 2 Coríntios 4,13, já começa o versículo assim, só para que a gente creia. Está escrito: crie, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos, e por isso falamos, e por isso falamos. É aí o segredo, irmãos. Só que a gente fala do que o coração está cheio, diz a Bíblia. Se o nosso coração estiver cheio do que o mundo fala, do que o noticiário fala, a gente vai falar o mesmo que eles estão falando. Encha seu coração da palavra, não deixe de meditar, não deixe de falar, não deixe de praticar, não deixe de abençoar a sua vida. Irmãos, o que Deus tinha para fazer, Ele já fez. Ele me amou, te amou do jeito que nós éramos, pecadores, cheios de defeito. Deus não esperou lá eu ficar bonitinho, para me amar, para me abençoar. Pelo contrário, Ele pagou um preço, e preço de sangue. Você foi comprado pelo preço de sangue de Jesus. Irmãos, não tem maior declaração de amor do que esta, de que Deus ama você do jeitinho que você é, com as suas limitações, do jeito que você está agora. O Espírito Santo, diz a Bíblia, que Ele está clamando, gemendo, de uma maneira que a gente não consegue entender, para que eu e você viva tudo aquilo que Deus sonhou a nosso respeito. Deus quer mudar o quadro da sua história, da sua vida. Ele tirou você do Egito para abençoar a sua vida. Você está aqui hoje porque Deus ainda continua sonhando com você e com a sua casa. Ele não trouxe você aqui para falar que você é pecador. Ele sabe disso, Ele já resolveu isso por você. Ele já morreu no nosso lugar. A gente só precisa aceitá-lo e deixar Ele cuidar e guiar a nossa vida. Sabe, como filhos obedientes, se entregue à vontade de Deus, se entregue à palavra de Deus. Não é palavra de homem, não é palavra para motivar você,
mas é a palavra de Deus do seu Criador, daquele que um dia você vai estar diante dele. Queridos, há mais do que a gente enxerga a nosso respeito. A gente precisa tomar uma posição, a gente precisa almejar a presença de Deus, o dono, o Criador de todas as coisas. Só Ele pode endireitar, só Ele pode mudar. Há esperança para nós, há esperança para você. Sabe, você não veio aqui porque sua esposa obrigou você. Você não veio aqui porque você foi convidado. Você veio aqui porque este dia já estava escrito. Você veio aqui porque Deus o atraiu a este lugar. Ele quer resgatar você. Ele quer fazer como fez com aquele povo. Você crê que há promessa sobre a sua vida? Vamos ficar de pé. Sabe, irmãos, Deus ama tanto a gente. Nós somos tão amados por Deus, que todo domingo Ele nos traz aqui, para melhorarmos um pouco mais. Eu e você, nós somos tão amados por Deus, que todo domingo Ele quer corrigir alguma coisa na nossa vida. Todo domingo Ele nos faz dar um passo a mais. Todo domingo Ele dá uma nova direção para você. Não despreze o que Deus está falando ao seu coração. Se hoje ouvires a voz do Senhor, o seu Deus, não endureça o seu coração. É Ele e você. Não são os homens, não é o pastor, é você e Deus. Eu vou orar aqui, eu quero desafiar você a orar. Identificar aí no seu coração, na sua vida, em qual área você precisa corrigir na sua vida e começar a buscar as promessas de Deus. Anote, se entregue ao Senhor, entregue teu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Anote lá, eu preciso melhorar em tal coisa. Tem alguma promessa em relação a isso que eu preciso melhorar? Tem um versículo? Tem uma orientação de Deus? Qual que é a vontade de Deus em relação a isso que eu estou fazendo? E comece a praticar, comece a falar, comece a meditar. Sabe o que é meditar? É quando você lê e diz: nossa, Deus escreveu isso, que Ele vai fazer isso, mas também Ele escreveu que eu tenho que fazer tal coisa. Se eu fizer tal coisa vai melhorar. Se eu obedecer, se eu estou longe, por que falou isso? O que eu devo fazer? O que Deus espera de mim? Essa é a parte de Deus. Qual que é a minha parte? Há um bom tempo atrás eu expliquei isso para minhas filhas. Ela disse: pai, o que é meditar? Eu falei: sabe quando você briga com a sua irmã? Aí você vai deitar e você fica lá pensando. Ela falou isso por quê? Por que eu falei aquilo? Ela falou por quê? Ela tem razão ou eu tenho razão? Eu acho que ela está enganada ou eu estou enganado? Você não fica a noite toda pensando no que ela falou e no que você fez? Isso é meditar. O que Deus tem falado e o que nós temos feito. Medite na palavra de Deus. Aí você será forte, será corajoso e será vencedor. Amém? Você crê nisto?